Bem-vindos de volta à disciplina de Ciências do Ambiente da Engenharia, e na aula de hoje nós vamos falar de ciclos biogeoquímicos. Quando a gente pensa na Terra, né, planeta ele é dividido em várias esferas, por assim dizer, várias camadas. Então, a própria crosta terrestre ela é dividida, né, ela tem as suas divisões, mas a crosta é só essa casquinha que está na parte superior, que vai de 0 até aproximadamente 35 quilômetros de profundidade. Depois a gente tem o manto superior, o manto, o núcleo externo e o núcleo interno, com diferentes composições. Se a gente pensar para cima, eu tenho a hidrosfera, que é essa camada de água que cobre, né, a maior parte da superfície do planeta, e depois disso eu também tenho para cima a atmosfera, dividida também em camadas. Então, o planeta é como se fosse uma cebola, com várias camadas, onde a maior composição, né, maior constituinte, os maiores constituintes do planeta são o ferro, que tem aí 34% mais ou menos, o oxigênio, o silício e o magnésio. Depois, em menor proporção, a gente tem o níquel, enxofre, titânio e outros elementos, sendo que essa composição aí é em massa. Pensando em número de mols, não é exatamente isso, mas pensando em massa, a distribuição elementar é essa. Se a gente pensa na água, por exemplo, né, a água no planeta é principalmente a água salgada, sendo que 96%, 96,6% é água mesmo, é molécula de água, e 3,44% são os componentes chamados de majoritários, onde o cloreto de sódio são os maiores constituintes desse sal, e depois sulfato, magnésio, bicarbonato, cálcio, potássio e os elementos chamados de minoritários. Então nós temos uma composição variada para essa água, né? Se a gente pensar em como se formou os oceanos, e isso é extremamente ligado ao próprio aparecimento da vida, né? A atmosfera, originalmente, o planeta era, a princípio, como uma grande massa de rocha, com as erupções vulcânicas, vapor d'água, amônia, outros gases metano, né, foram sendo emitidos para a atmosfera, e a gente produziu aí essa camada de gases, chamada de atmosfera, que ainda era bastante primitiva e permitia, por exemplo, a passagem de radiação UV. Então, com essa atmosfera e com essa quantidade de UV, não era possível ter vida. Na verdade, o que a gente tinha era um planeta muito quente, com lava vulcânica, né, escorrendo para todo lado. Então o relevo foi se formando com essa alta atividade vulcânica, com o movimento das placas tectônicas, mas enfim, com o passar do tempo, nós chegamos à produção de água, né, de moléculas de água realmente. O oxigênio que era disponível nessa época, ele não ficava presente na atmosfera, porque a superfície era tão reduzida, né, a gente tinha basicamente metal, e esses metais eles entravam em contato com qualquer oxigênio e formavam os óxidos desses metais. Então a gente não tinha excesso de oxigênio na atmosfera. Com o passar do tempo, a gente teve então a formação da água. Essa água foi se acumulando, obviamente, nos espaços, né, que o relevo permitia, e foi se acumulando nos oceanos. Nessa ocasião, a gente ainda não tinha também oxigênio disponível, a atmosfera era bastante rica em gás carbônico, a temperatura do planeta era bastante elevada e ainda tinha muita radiação UV. Por isso, provavelmente, a vida surgiu nos oceanos, porque a água ela absorve muita radiação UV. E ao absorver essa radiação UV, ela permite, então, que as moléculas reajam produzindo aí células de DNA, produzindo proteínas, né, produzindo gorduras maiores, porque a radiação UV ela quebra ligações químicas, principalmente duplas e triplas ligações. Então isso não permitia a presença, a formação de uma célula com membrana, com DNA, essa coisa toda. Mas com a água se acumulando, a gente passa a ter então a filtração dessa radiação e o aparecimento dos primeiros organismos então no mar. E esses organismos começam a fazer fotossíntese, né? Começam a surgir aí os organismos fotossintetizantes, que recebem a luz do sol, absorvem CO2 e água e produzem oxigênio e biomassa.
E esse oxigênio então começou a subir para a atmosfera e dentro da atmosfera ele passou a subir para camadas superiores, onde ele começou a produzir ozônio. E essa produção de ozônio então formou uma camada, que a gente chama de camada de ozônio, que passou a filtrar a radiação ultravioleta. Então a vida pôde sair dos oceanos e chegar na Terra, uma vez que agora, né, a atmosfera estava limpa dessa radiação, permitindo assim que a vida se desenvolvesse no ambiente terrestre. Bom, então diferentes elementos eles vão ser extremamente importantes para o desenvolvimento da vida. E por isso eles precisam ser ciclados, eles precisam ser reaproveitados, eles, além de serem produzidos, eles precisam se distribuir no mundo de tal forma que os organismos possam utilizá-los. Isso acontece através dos ciclos biogeoquímicos. Então quando a gente pensa, por exemplo, no ciclo do carbono, o carbono ele se apresenta na forma orgânica ou inorgânica. O que é o carbono inorgânico? O carvão, né, o diamante, que é carbono puro, o carbonato, o bicarbonato e o CO2, né, e o ácido carbônico que vem disso aí. Então esses constituintes que têm carbono, essas substâncias que têm carbono, são chamadas de inorgânicas. Todas as outras moléculas que têm carbono são orgânicas. Então os compostos de carbono mais simples, que é o CO2, carbonato, bicarbonato, ácido carbônico e o carvão puro, né, o carbono puro, carvão, grafite ou diamante, são inorgânicos. Todos os outros são orgânicos. E a maior parte desse carbono vai estar no oceano profundo. Então, ao longo do tempo, como a gente viu ali naqueles gráficos, naquelas figuras sobre o desenvolvimento da Terra, a gente sabe que esse CO2 que estava na atmosfera ele foi sendo absorvido pelos organismos vivos que foram produzindo biomassa. E ao morrer, essa biomassa foi se acumulando, né, em reservatórios, ou florestas que foram depois soterradas, enfim, cadáveres de animais. Todo esse material orgânico foi se acumulando em algumas regiões e com o passar de milhares de anos eles foram sofrendo processos de redução e foram sendo transformados em petróleo, hulha, gás natural, enfim. Então esses compostos aí, que são basicamente hidrocarbonetos, além do carvão, que é carbono puro, são produtos provavelmente da degradação da matéria orgânica viva que foi se acumulando. Então esse material é um carbono que já esteve na atmosfera numa época e que agora, porque entrou na cadeia trófica, entrou nos organismos vivos e depois se acumulou, foi transformado, né, por ação da pressão e da alta temperatura no interior da crosta terrestre, foi sendo transformado então em hidrocarbonetos. Então esse material hoje em dia a gente vai lá, fura um poço, né, tira o petróleo, queima ele no motor do carro e emite de volta como CO2. Então o ciclo natural é que essa matéria orgânica ela permeia os organismos vivos, entra na cadeia trófica e seja depois excretada, né, na forma de fezes, urina, nos próprios organismos mortos em decomposição, e a matéria inorgânica é aproveitada pelos organismos fotossintetizantes para fazer biomassa. E aí entra também na cadeia trófica e segue o mesmo caminho. Bom, aqui é só para falar um pouco sobre a acidificação dos oceanos, né? O CO2 ele reage com a água e produz o gás carbônico, né? O ácido carbônico. E esse ácido carbônico, ao se dissociar, ele segue esse diagrama que está aqui apresentado nessa figura. Essa segunda figura mostra a capacidade tamponante, onde a gente pode ver que a maior capacidade tamponante está em volta do pH 6. Só que o pH dos oceanos está em torno de 8. Além do tampão carbonato-bicarbonato, a gente também tem borato presente na água do mar, que é essa linha azul, e a soma das duas contribuições vai dar essa linha verde, que é a capacidade tamponante dos oceanos atualmente. Ou seja, o oceano ele tem uma tendência a resistir à variação de pH. Então, ao entrar um ácido no oceano, existe um limite que o oceano aceita, né, e que isso não causa variações significativas de pH. Mas a entrada constante de ácidos pode fazer com que o pH dos oceanos diminua do valor que ele é hoje, em 8, né, para valores menores, é o que a gente chama de acidificação dos oceanos. Essa parte eu vou passar um pouco rápido, é o que eu acabei de explicar. Essas reações químicas eu uso mais com o pessoal da engenharia química,
mas elas são feitas para que a gente calcule o pH dos oceanos e a gente encontra um valor aqui só para o ácido carbônico. Nós encontraríamos um pH em torno de 8,7, mais ou menos. Considerando a concentração de CO2 da atmosfera e tudo, né, a gente confirma aí esse pH em torno de 8,7, e considerando a presença de borato, que aparece aqui nessa tabela, a gente faz aí uma média ponderada, aplica o efeito da presença desses íons diversos, isso é bem para o pessoal da química, e encontra um pH de 7,99. Esse pH de 7,99, ou seja, aproximadamente 8, é o valor que a gente encontra na prática quando mede o pH dos oceanos. É claro que isso varia um pouco de um lugar para outro, mas o pH dos oceanos está em torno aí de 8. Bom, com o aumento do CO2 na atmosfera, a gente vai aumentar a presença desse gás na água, vai reagir com a água, produzir mais ácido carbônico, desculpa, que vai se dissociar e vai produzir íons H+ dissolvidos. E isso então vai modificar o pH dos oceanos, acidificando então essas águas. Aqui é só para a gente ter uma ideia de como funciona essa presença de CO2 na atmosfera, considerando sistemas naturais e considerando o incremento do dióxido de carbono produzido pelo homem. Se vocês olharem nessa figura menor, vocês vão ver que de janeiro a janeiro o carbono ele aumenta e diminui na atmosfera. Esse dióxido de carbono ele é emitido, né, pelos organismos que respiram, e ele é absorvido por aqueles que fazem fotossíntese. Mas se a gente olhar o mapa do mundo, nós vamos ver que a maior concentração de continentes está no hemisfério norte. No hemisfério sul, a gente vai ter muito mais oceano do que continentes. E essa fotossíntese ela é diferente nos oceanos e nos continentes. O continente ele é muito mais influenciado pela variação sazonal, onde eu tenho, por exemplo, no inverno, as plantas morrem, né, diminuem a sua atividade, e por isso eu tenho menos fotossíntese. Como o hemisfério norte é o hemisfério que tem mais continente, a gente vai perceber que quando é primavera lá no hemisfério norte, que é ali em setembro, as plantas começam então, que é em abril, as plantas começam a se desenvolver. Então, abril, maio, junho, eu vou entrando aí para o verão e as plantas vão crescendo e absorvendo o CO2. Então a concentração de CO2 na atmosfera cai. Quando chega no outono, que é ali setembro, outubro, essas plantas começam a morrer. E aí a gente vai ver que a concentração de CO2 começa a subir, porque eu deixo de ter fotossíntese nos continentes. A produção de oxigênio e o consumo de CO2 por parte dos organismos marinhos, ele continua mais ou menos invariável. Os continentes é que vão interferir aí. E o que a gente percebe nesse gráfico é que não é a Amazônia que realmente retira CO2 da atmosfera, e sim as florestas que estão no hemisfério norte, aquelas que estão nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, na Rússia. Essas sim dão grandes contribuições ao ciclo de carbono na atmosfera. Só que isso deveria subir e descer, e a média deveria ser uma linha reta. Mas o que a gente percebe nos últimos anos é uma linha média ascendente. Isso se dá porque, gradativamente, o ser humano foi aumentando as emissões de CO2. Então, além do fluxo natural, que seria um ciclo de subida e descida que varia de acordo com as estações do ano, a gente tem aí um incremento constante da produção de CO2 por ação humana. Então isso se soma à variação natural, e aí o que a gente tem é essa linha vermelha ascendente, cuja média é representada por essa linha preta, mostrando aí a influência do ser humano na concentração do CO2 na atmosfera. Por que isso é tão importante? Porque alguns organismos são muito sensíveis à variação de pH, e a variação que a gente já encontra hoje em dia
já está levando a um fenômeno chamado de branqueamento de corais. Vocês devem se lembrar que na aula sobre ecologia a gente falou dos organismos que vivem juntos, né, onde tem o mutualismo. É o que acontece nos corais. O coral ele dá suporte para uma alga que vive dentro dele. E essa alga faz a fotossíntese e alimenta o coral. Então eles precisam um do outro para viver. Com a mudança de pH nos oceanos, a alga morre, que é quem tem cor, na verdade, né? Quem dá cor ao coral é essa alga. Uma vez que a alga morre, os corais não vivem mais porque não tem mais o que comer, ele não se mexe, né? Ele é fixo. Então ele vive dessas algas que vivem nele. E aí ele passa a não ter comida e morre também. E esse fenômeno então é o que a gente chama de branqueamento dos corais. Então existem cenários, aí, previsões matemáticas para variação de pH nos oceanos. Os cenários mais otimistas são aqueles que dizem que o pH vai cair até mais ou menos uma variação de 0,065 e vai estabilizar nessa queda, né, nesse momento. Enquanto que os pessimistas dizem que essa queda de pH vai chegar até mais ou menos 0,31 em 2100. Mas esses valores são valores estimados, né? Alguns modelos matemáticos são calculados. Os otimistas usam para justificar o seu otimismo aquele gráfico que eu mostrei para vocês de capacidade tamponante. O que a gente vê naquele gráfico é que a maior capacidade tamponante do tampão do mar não foi alcançada, ela está em torno de 6. Então, significa que em pH 8 o mar tem uma pequena capacidade de se tamponar, ou seja, de resistir à variação de pH. Os otimistas dizem que ao entrar ácido no oceano, isso vai mudar o pH para menor que 8, aumentando a capacidade tamponante dos oceanos, o que faria com que o pH variasse menos. Então a tendência é que haja alguma variação de pH, mas que a capacidade tamponante dos oceanos aumente com isso, e a variação de pH então seja menor do que esperado pelos pessimistas. Então esse cenário é um cenário que é construído, né, a partir desses dados que a gente apresentou aqui, e são preocupantes porque a nossa matriz energética ela ainda é baseada em muitos modelos que emitem CO2. Nós vamos falar isso também numa aula posterior. Bom, na próxima aula nós iremos seguir com o ciclo do nitrogênio.